na vida missionária, na vida apostólica. Nós vamos ver o desejo do envio missionário dessa igreja. E nós vamos ver a satisfação que tem de enviar as pessoas ao reino, para descobrir, para desse povo descobertos aí, dentro dessas questões missionais, na qual nós podemos trabalhar nessa manhã. Nós fizemos a nossa viagem missionária, né? Hoje pela manhã nós íamos falar um pouco acerca da missão, que todo o culto de missões nós estamos falando sobre algum braço da Jamec. E hoje nós iremos falar um pouquinho acerca da missão América Latina, né? Na qual José mais Débora estão inseridos nessa missão. Débora está internada, os irmãos que estão acompanhando o grupo estão sabendo, nossos missionários estão internados. A Moira deu um alerta de nascimento lá, então ela está segurando o bebê lá, está tudo sob controle. Ela teve um pequeno sangramento, mas está sob controle a situação. Ela está internada até segunda-feira, né? Se tudo ocorrer bem, ela vai esperar mais um pouquinho, que ela entrou no 7º mês ontem, então ela tem que esperar mais um pouquinho, né? A equipe da intercessão está orando, a igreja estamos orando, vai esperar um pouquinho mais para amadurecer mais um pouquinho o pulmãozinho, etc. Mas se tiver de nascer, vai dar tudo certinho, o Senhor tem o controle de todas as coisas. Então nessa manhã, a gente ia falar um pouquinho sobre a América Latina. Sobre a América Latina. E nesse tempo, então, a gente sempre fala sobre alguns braços da Jamaica. Eu vou deixar para falar outro tempo, e então eu vou falar só um pouquinho sobre a nossa viagem missionária no sertão, que foi sensacional. Foi uma viagem muito produtiva, levamos 157 cestas básicas, isso significa que 157 famílias foram alcançadas, foram visitadas com o Evangelho, sentamos nas casas, entramos com as famílias, conversamos com as famílias. E o que está acontecendo em Biúca, irmãos, é uma coisa extraordinária. A Vila Biúca tem 50 famílias, eu deixo 51 cestas básicas em Biúca, são 51 famílias em Biúca. São 39 casas, mora gente com gente, misturada com gente. É uma bênção lá. Criança, irmãos, tem mais criança do que poeira naquele lugar. E a gente leva, então, as questões de iogurte para as crianças, café da manhã para as crianças, levamos as cestas básicas para as famílias, entramos na casa, conversamos com as famílias. E depois vem os relatos, depois vem as questões dos testemunhos, de que quando vocês vieram do mês, há 3 meses atrás, estivemos lá em junho. Quando vocês vieram em junho, vocês oraram por mim por essa causa. Eles lembram que nós estávamos orando. E aconteceu isso. Deus respondeu a oração. Olha como está acontecendo. Então, Deus tem feito maravilhas lá no meio de Biúca, e não tem a presença de cristãos em Biúca. Então, nós estamos entrando lá em Biúca com o Evangelho, com a graça do Senhor. Estamos alcançando as crianças. E as pessoas orando com cada missionário que entra nas casas, orando com as famílias e tal. Mas lá também tem as questões de alguma questão que acontece não é retaliação, é rejeição por parte de alguma família. Tem uma das casas, por exemplo, que eles não permitem que nós entramos. Não, aqui não entra cristão, evangélico, protestante. A gente está na porta. Não tem problema, irmãos, não tem problema. Aí no meu coração eu falo assim, vai lá para a fila, irmãos, pega uma cesta básica que o cristão protestante evangélico vai deixar para você. Não tem problema. Vai lá comer o almoço conosco, vai lá almoçar conosco. Aí fala assim, não, mas a gente te espera para você almoçar conosco. Não tem problema. A gente passa e recebe. É questão de tempo. A questão não é nós, não somos nós, é o Espírito Santo que trabalha. Então o que acontece, essa igreja de Antioquia, que é uma importante base missionária dos primeiros séculos aqui, dos anos do cristianismo, essa igreja é aquela igreja que é uma comunidade cristã que traz muita relevância para esse tempo, e é base para nós nos dias de hoje. Atos no capítulo 13, versículo 1. E Coqueiro tem sido uma bênção, né, irmãos? Coqueiro tem uma base missionária para ser construída em Coqueiro, e nós vamos alcançar aquele sertão ali com graça do Senhor nesses dias. Capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 1, ele inicia assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados pelo Espírito Santo,
desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando a Salamina, anunciaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha de Pafos, encontraram um certo judeu mágico, falso profeta de nome Bagésios, ao qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Esse, sendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se Elimas, o mágico, porque assim se interpretava o seu nome, procurando afastar-se da fé o procônsul. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor. Ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Amém. Obrigado, Senhor, por essa manhã tão especial. O Senhor tem separado para nós. A palavra do Senhor seja para nós a lâmpada, seja para nós o nosso guia, seja para nós a nossa esperança nessa manhã de ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Obrigado por esse tempo, por aqueles que nos ouvem nessa manhã, por aqueles que estão nos seus lares ou no trabalho. Que eu possa nos abençoar, que o Espírito Santo alimente o nosso coração, em nome de Jesus Cristo. Como eu disse, então, essa igreja de Antioquia é uma igreja muito relevante. Essa igreja que traz para nós os ensinamentos aqui do cristianismo, do campo missionário. E ninguém menos que o apóstolo Paulo fazia parte desse campo missionário, dessa igreja local que estava se abrindo em Antioquia. E aqui a igreja de Antioquia, ela foi fundada num momento muito histórico aqui, do grande crescimento da palavra de Deus. A palavra de Deus estava se dissipando, o livro de Atos, ele vem ensinando que os apóstolos registram também aqui, o evangelho de Cristo começa a ser anunciado em Jerusalém, a partir de Jerusalém. Mas então o que acontece é que ao longo do tempo, ele foi alcançando aqui também a Judéia e Samaria. E o interessante é que no derramamento do Espírito Santo, em Atos, no capítulo 2 aqui, Pentecostes, a igreja começa a ser internacional. Ela começa a ir para outros lados, para outros campos também. E pelo dom do Espírito Santo aqui, diversas pessoas estavam reunidas de lugares diferentes, e eles começam a ouvir o Evangelho dentro da sua própria língua mãe. E esse derramado do Espírito Santo, eles puderam ouvir dessa grandeza de Deus, dessas maravilhas de Deus na sua própria língua. Isso começa então naquele contexto, Deus então começa levantando homens aqui cheios do Espírito Santo, homens que se dedicavam com inteligência à palavra da verdade, homens que estavam à causa do Evangelho. E começa então a se alastrar-se essa vida da igreja, essa vida de evangelização mundial, podemos dizer assim, onde começava a fazer o trabalho. Então começa com um mártir chamado, que era o Estevão, que era o diácono Estevão, e a partir da morte de Estevão aqui, começa então a igreja começa, os membros começam a dispersar. É interessante que eu estava lendo um livro sobre personagens bíblicos, do Alexander Wright, e ele fala sobre essa questão que se Estevão ele era esse mártir, Filipe ele se torna o primeiro missionário, porque a partir de então, quando Filipe ele sai, ele é expurgado de Jerusalém, ele sai para outras coisas, chega a Samaria a salvação, porque ele começa a pregar o evangelho em Samaria, aí começa então Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Então a igreja começa nesse envio missionário, que foi um envio forçado, que foi um envio missionário diferenciado, onde as pessoas estavam sendo enviadas, às vezes porque estavam presas em Jerusalém, presas a essa religiosidade, quem sabe, mas veio a perseguição, e a perseguição saíram eles da inércia, saíram eles do patamar que eles estavam vivendo e começaram a ir para outros campos. E um desses homens aqui, que era Estevão, que foi martirizado, morto a pedradas, dissipa-se então os outros cristãos e começa então a obra missionária. Essa perseguição deflagrada após a morte aqui faz com que os cristãos se espalhem por outros lugares, né? Várias regiões, dentre elas aí, nós vamos Jerusalém, Samaria, Judeia, Chipre, e eles vão falando acerca desse evangelho.
Então, mas alguns cristãos aqui, eles que saíam pela perseguição, eles foram para a Fenícia, Chipre, Antioquia, anunciavam esse evangelho. E o interessante demais, né? Que eles estavam na igreja mãe lá, onde estava Barnabé, que era Jerusalém, onde estava Barnabé, a cidade de Antioquia. Então eles enviam Barnabé para ir ver o que estava acontecendo em Antioquia, nesse tempo. Porque estava havendo um movimento em Antioquia do evangelho que já estava chegando até Antioquia. E Barnabé então vai a Tarso, procura Saulo, e vão os dois para Antioquia, para ver o que estava acontecendo. Eles ficam lá por um ano, discipulando aquela igreja, discipulando aqueles homens. A igreja estava formada. A igreja começa com uma base muito forte, muito formada, muito coesa na palavra do Senhor. E eu acho muito interessante, é porque eles estavam orando, irmãos. Eles estavam jejuando, eles estavam lá disponíveis ao Espírito Santo. Eles não estavam fazendo outras coisas a não ser reunidos em nome do Senhor Jesus. Eles estavam reunidos como igreja naquele tempo. Nós, quando vamos fazer o envio missionário, quando nós precisamos de estar diante do Senhor, nós estamos orando em todo o tempo, jejuando em todo o tempo, para que o Senhor comece a plantar no nosso coração, o Senhor comece a mostrar nas nossas vidas aquilo que Ele tem de melhor para nós. E nós começamos a perceber que nós precisamos de estar em todo o tempo na nossa vida, em oração ao Senhor, em jejum ao Senhor, porque nossa vida é dedicada ao Senhor. E as nossas necessidades, todas essas vêm supridas pelo Senhor. E é o que acontecia. Então Barnabé era um dos líderes, provavelmente era um dos líderes da igreja, talvez tenha sido até o principal líder da igreja. Então a liderança de Antioquia, ela refletia muito sobre a ética daqueles que estavam vivendo dentro da igreja. Barnabé, Saulo e entre esses outros nomes que nós lemos aqui. Então a Antioquia, essa igreja foi uma potência muito grande, uma potência missionária muito grande no primeiro século. E o que acontece lá é que nós podemos ter como pano de fundo nos dias de hoje a importância que nós temos que dar sobre o processo missional, sobre a vida missionária, sobre o preparo das pessoas para o campo missionário e sobre esse desafio muito grande, que é o desafio do envio missionário. Nós estamos preparando pessoas, José e Débora estão sendo preparados, outros casais estão chegando, como a Laura mais o Rafael, estão sendo preparados, como, quem sabe, a Carolina mais o Jonathan estão sendo preparados, quem sabe o Vitor mais a Isabela, que estão sendo preparados. Todos esses estão caminhando conosco, como Samuel e a Isla estão sendo preparados. E outros que vão chegando, sem dizer os solteiros que estão entre nós, estão sendo preparados para o envio missionário. Mas qual que é o papel da igreja nesse envio missionário? Enviar somente? Não, enviar, cuidar, sustentar. Porque o campo estão brancos, é o que diz a palavra, mas há um desafio muito grande no envio, há um desafio muito grande no sustento, há um desafio muito grande na área financeira, na qual nós precisamos de entender como igreja. O tempo está fechando, a cerca está acabando, as portas estão fechando, a cortina já está fechando para esse tempo. Há tantos anos nós ouvimos dizer, Jesus Cristo está voltando, e nós não cessamos de falar, Jesus Cristo está voltando, mas os campos estão brancos para a ceifa. As pessoas que ainda não ouviram do Evangelho, precisam de ouvir desse Evangelho. Aí vamos lá em Romanos, no capítulo 10, a partir do versículo 13, 14 em diante, na qual Paulo nos fala, como ouvirão se não há quem pregue? Como serão enviados se não tem pessoas para serem enviadas? Então o preparo é nosso, a capacidade é do Espírito Santo, o chamamento é do Espírito Santo, o preparo da igreja como igreja local, como missionários base que nós somos, como sede base de missões que nós somos. Essa é a nossa vida, irmãos. Você que está nos visitando, você que já faz parte da igreja, uma coisa você tem que pôr na sua consciência, essa igreja é uma igreja de cunho missionário. Essa igreja não é igreja de prosperidade, não é igreja de campanha, não é igreja na qual você vai vir aqui para fazer troca com Deus. Você não vai ver isso. Essa igreja é uma igreja missionária, que prepara missionários a enviar no campo, que prepara pessoas para trabalhar como missionários de base, com os seus filhos lá em cima, os missionários que estão no altar ministrando louvor. Essa é a nossa vida é de preparo uns aos outros para grande retorno de Jesus Cristo. O que Deus colocou no coração do pastor presidente, o que acontece? Vamos abrir essa igreja, e dentro dessa igreja, o Senhor vai ser dirigido todo o tempo, o Senhor vai ser direcionado, tudo para a glória do Senhor, e é para o preparo de uma igreja, para a volta do Senhor Jesus.
Nós precisamos de conscientizar que nós não estamos aqui para prosperidade, nós não estamos aqui para campanhas, nós não estamos aqui para ficar milionários, nós estamos aqui para divulgar o nome de Jesus Cristo. Nós estamos aqui para falar do amor eterno de Cristo. Nós estamos aqui para falar sobre vida eterna e condenação eterna. Nós não estamos aqui para brincar de crentes. Nós nos reunimos pela manhã para brincar de evangelho. Nós nos reunimos pela manhã para falar de coisas que você é sobrenaturalmente apaixonado por Cristo, ou Cristo é apaixonado por você, que você tem um coraçãozinho ao lado de Deus, que você vai morar do ladinho de Deus, não é isso? É para dizer que nós somos pecadores, nós somos necessitados da graça, nós precisamos de uma vida de transformação, que nós precisamos de largar o pecado, nós precisamos ter uma vida de conversão realmente. Bíblia que nos confronta, Bíblia que nos conforta. Por isso que às vezes nós passamos aperto financeiro, sabia? Porque nós não ouvimos aquilo que nós não queremos. Porque se nós abríssemos a campanha, se nós falássemos de coisas dessa coisa, a igreja estaria lotada. Não posso falar o nome, mas irmãos, é vergonhoso um Instagram que eu vi aí, de um pastor vendendo uma oração por R$1.000. É vergonhoso. Você já sentiu vergonha ali? Você está rindo igual o pastor fala de nervoso, né, irmãos? É vergonhoso. Eu até pedi o pastor para me passar o filme ali, mas ele não deixou não. Vergonhoso. E a igreja está lotada. Dinheiro sobrando, mas não tem um envio missionário. Não tem um cuidado missionário. Não tem um olhar para o campo missionário. Não tem uma compaixão das pessoas. Não tem compaixão daqueles que estão perecendo pelo caminho. Não tem compaixão daqueles que estão morrendo sem o evangelho. Não tem compaixão de famílias que estão perdendo tudo porque não sabem por onde estão sendo direcionadas. Esse é o evangelho. Eu não estou dizendo que nós somos a melhor igreja, não é isso, irmãos. Eu estou dizendo que nós queremos ser uma igreja bíblica. Uma igreja que direciona a sua finança na palavra, uma igreja que é dirigida por conselho, sendo um conselho cheio do Espírito Santo, uma igreja que é dirigida à palavra da verdade, que semeia essa palavra viva. É só isso que nós queremos. A ação do Espírito Santo na tarefa missionária é a obra mais importante que nós precisamos, irmãos. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que não tem fofoca, uma igreja que não tem divisão, uma igreja que não tem duplo sentido nas palavras, uma igreja que não tem enganação na vida das pessoas, uma igreja cheia de Espírito Santo é uma igreja que não traz um problema muito sério na vida dos pastores, na vida da comunidade, na vida daqueles que estão junto com eles. Nós precisamos ser cheios desse Espírito Santo que Paulo nos fala aqui, que Lucas nos fala aqui em Atos, essa igreja tão relevante. Eles se reuniam, estavam em oração, estavam em jejum, estavam proclamando a vida ao Senhor, entregue ao Senhor. Não na dispersação daquilo que Deus mandaria. Eles ouvem a voz. Separa Barnabé, separa Saulo. Eu tenho uma obra para eles. Separa e envia esses homens para lá. Deus ministra muito no nosso coração, por isso nós estamos preparando esses jovens aqui, por isso nós estamos preparando esses homens e mulheres para o campo missionário, para que eles vão anunciar esse evangelho. Você às vezes não pode ir, mas você pode ajudar, você pode orar, você pode contribuir, você pode financiar, você pode ser mantenedor de missionários. O campo está branco, nós achamos lindo, aleluia, o campo está branco para a ceifa. Eles estão preparados para irem. E o desafio desse envio? O desafio desse momento aí, quando Jesus comunicava aqui os seus discípulos, a grande comissão aqui, irmãos, Jesus ele promete o revestimento, a capacitação, a presença constante do Espírito Santo. É o divino ajudador, ele teria a missão de capacitar, de dirigir a igreja na sua mais nobre tarefa, diante do mundo que era ser testemunha de Jesus. No livro de Charles Spurgeon sobre o Espírito Santo, ele fala que a obra cessou. Jesus vem e cessa a obra e começa a obra maravilhosa do Espírito Santo sobre nós. Quando oramos, nós oramos ao Espírito Santo que nos dirige, que nos guia, que nos consola, que nos sustenta. É o Espírito Santo o Consolador, é o holofote sobre aquilo que nós estamos vivendo. O seu caminho, o holofote é o Espírito Santo para iluminar o seu caminho, o nosso caminho, o caminho da igreja. Ele se reunia cheio do Espírito Santo, e essa ação do Espírito Santo na tarefa missionária é primordial, na tarefa da igreja é primordial.
Quando chegamos em Atos, no capítulo 1, Jesus desenha aqui o seu grande projeto missionário, que teria proporção global, multicultural, multilinguística, multicultural, e sereis minhas testemunhas. Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins do mundo. Em todo lugar vai ter um missionário cheio do Espírito Santo. Não há missionário no campo se não houver igreja. Por isso que a igreja tem que estar em unidade. Não há igreja que não seja relevante no mundo missionário, que não esteja orando, que não esteja jejuando, que não esteja cuidando, sustentando os seus missionários. E nós, como igreja local, precisamos saber que sem a igreja local não há junta missionária, sem a igreja local não há reunião de homens, sem a igreja local não há reunião de mulheres, sem a igreja local não há crianças que estão estudando hoje sobre missões lá no 3º andar, sem a igreja local não há trabalhos na qual nós precisamos de estar em unidade. A unidade que o Espírito Santo nos proporciona como igreja local. Cuidemos do nosso quartel-general, do nosso quartel preparatório, do nosso quartel onde nós estamos enviando, cuidando das pessoas. Pessoas como a Daniela Ribeiro está agora lá em Cachoeirinha, deve estar assistindo o culto. Irmãos, passa esse final de semana às vezes tão sozinha. Ontem nós orávamos por ela, falando assim: fortaleça o coração, fortaleça cada dia, porque não é fácil, uma mulher sozinha no campo missionário. Precisamos estar sempre juntos, sempre. Semana retrasada estivemos lá com ela, almoçamos com ela, sempre, uma vez por mês nós vamos lá, almoçamos com ela, 500 quilômetros, vou, almoço e vem embora. Eu, Vanus, às vezes é o pastor Maxwell, mas alguns irmãos conosco, cuidando dos nossos missionários. Manda um recado para ela, cuida dela, manda um WhatsApp para ela, faça uma videochamada para ela. A ação do Espírito Santo é uma necessidade urgente na tarefa missionária da igreja de hoje. Essa tarefa do Espírito Santo, nós precisamos ser mobilizadores, porque o Espírito Santo é o maior mobilizador da ação missionária através do sexo. O Espírito Santo é quem mobiliza a gente, irmãos. O Espírito Santo é quem nos levanta e te chama a atenção. É Ele que te levanta da cama, vamos, filho, tem culto hoje. Aí você, vou ficar mais um pouquinho, o Espírito Santo te dá uma cutucada. Opa, vou levar. Você não vem por livre e espontânea vontade, não. Se você é cheio do Espírito Santo, ele te mobiliza a fazer as coisas. O Espírito Santo é que nos mobiliza a pôr a mão no bolso e financiar. O Espírito Santo é quem mobiliza a igreja a trabalhar no bazar, a trabalhar na ação social, a ir para a UPA para cuidar de pessoas que estão lá necessitadas, a ir para a praça, fazer um culto na praça. É o Espírito Santo quem nos impulsiona nessa vida. Como viver sem o Espírito Santo, irmãos? Como que você consegue acordar pela manhã e não orar ao Espírito Santo, irmãos? Como que você consegue conviver o seu dia, a semana toda, sem ao menos dizer ao Espírito Santo: vem, habita em mim, renova-me, restaura-me, se necessário for. Tudo que nós fazemos é o Espírito Santo que vai nos direcionando, nos impulsionando a fazer. Mas quando você é impulsionado ao pecado, o Espírito Santo já saiu, Aí ele não te impulsiona não, irmãos. Ele te impulsiona a retornar, a pensar, a ver, a se posicionar. Ele reveste as testemunhas de Jesus, do seu poder divino. É Ele quem nos convenceu do nosso pecado, da nossa vida de injustiça, da nossa impureza. Por isso nós nos reunimos como igreja. Mas nós não podemos ficar aqui só reunidos todos os domingos e quartas e outros dias qualquer, ou acampamentos qualquer. Não, irmãos, nós precisamos de ação. Nós precisamos estar juntos em oração, nós precisamos estar juntos no campo missionário, no envio missionário, nós precisamos estar juntos nas ações da igreja, amar a igreja local, irmãos. Nós precisamos de pessoas que amem a igreja local como o nosso quartel-general, como o nosso quartel de preparo para o campo missionário. O seu campo missionário pode ser a sua casa. Eu não estou dizendo, como sempre nós falamos, que você precisa ser enviado, não. Você é um campo missionário, você é um missionário onde você é plantado. Se você ainda não tem pensamento missionário, aí sim, você é um campo que precisa ser alcançado. Mas glória a Deus, porque nós somos vocacionados por Senhor, aonde nós estamos plantados, como missionários da última hora. Seja na sua casa, seja na faculdade, seja no seu trabalho, seja aonde você estiver, dentro de um comércio, onde você chega, dentro do ônibus, onde você entra, você é um missionário em potencial. Jesus Cristo está voltando, irmãos.
É o Espírito Santo que vocaciona os verdadeiros missionários. É o Espírito Santo que incapacita os obreiros chamados para a obra missionária. É Ele quem capacita-nos. É Ele quem nos dá a condição. Nós não temos condição. O Espírito Santo vem confirmando em nós essa chamada na vida do homem, na vida de mulheres que aparentemente são incapazes. Somos incapazes, somos inadequados para a tarefa. Aí vem o Espírito Santo com um selo e dá aquele molde na nossa vida. Aí vem seguindo a direção do Espírito Santo, né? Quando se empenhavam aqui nas ações missionárias, essa igreja, ela também se dava o tempo em oração. A igreja transfere o centro de operações missionárias para Jerusalém, de Jerusalém para Antioquia, e começa um crescimento muito grande. A conversão real dos indivíduos naquele momento começa a ser avançado. O evangelho, essa obra do Espírito Santo começa a avançar, e são resultados aqui do plano grandioso que Deus tinha para aquelas vidas que estavam ali. Aí a gente começa a perceber, quando veio o avivamento sobre Jerusalém. Em Atos no capítulo 2 é um avivamento, irmão. Quando as coisas começam, na história da igreja aqui, havia períodos de, talvez, quem sabe, de esterilidade, de uma mesmice espiritual, em épocas que a vida espiritual estava muito em baixa, que a vida espiritual estava muito rasa, como diz a palavra. Então vem Deus e intervém nesses tempos. Aí nós falamos que vem o derramamento do Espírito Santo em avivamentos locais, como a gente vê em Jerusalém, em Atos no capítulo 2. É por isso que já foi falado aqui no púlpito, que a gente não marca. Olha, irmãos, no dia 10 de abril, nós vamos marcar aqui um culto de avivamento. A gente não marca culto de avivamento. Como que nós vamos marcar um culto de avivamento se não for da vontade do Senhor? Como que nós vamos marcar uma reunião de milagres? Olha, irmãos, dia tal, vai haver um culto aqui de grandes milagres. Como, irmãos, que audácia sou eu, que audácia temos nós de marcar um culto de milagres. É como se eu falasse com Deus e colocasse ele na parede e disse: ó, Senhor, dia 10 tem culto de milagre, viu? Compareça lá, tá bom? Ajuda a gente aí, né, irmãos? Como que eu vou marcar um culto de avivamento? Senhor, o pessoal da igreja está muito frio, muito gelado. Faz um negócio aqui, ó. Dia 10 nós vamos marcar um culto. E nesse culto a gente vai ter um culto de avivamento, beleza? Vamos avivar essa turma, Jesus. Quem sabe dá certo. Irmãos, que audácia nossa. Que mente limitada que nós temos. Como que o barro vai dar ordem aqui ao artífice, ao oleiro? Como que o barro... Olha, eu quero ter uma asa maior, viu? Eu não quero ser uma xícara branca não, viu? Ó... Como que o barro vai dar ordem a quem está fazendo o oleiro lá? Como que nós podemos determinar cultos, irmão, determinar coisas que acontecem? Não, é a ação de Deus, é o Espírito Santo de Deus, é Ele quem trabalha, é Ele quem age. Aí vem o avivamento de Antioquia, que isso é um avivamento no capítulo 11, começa um avivamento ali em Antioquia. Começa o avivamento através de pessoas lá em Piúca, irmãos. Começa o avivamento lá no campo missionário, aí em Cachoeirinha, irmãos, vai haver um avivamento no tempo de Deus. Reviver, religar, reavivar, reacender as pessoas ao Evangelho. Está havendo avivamento em Coqueiro, as pessoas se reúnem em torno de Cristo, as pessoas se reúnem em torno da palavra, da verdade. Não há como negar que Deus está trabalhando nessas vidas através de ações missionárias do campo. O avivamento dos irmãos moráveis que a gente vê no século XVIII, irmãos, que espetáculo que é. O avivamento dos dias de John Wesley, o avivamento da Rua Azusa que veio descandear tantas coisas, William Carey, Hudson Taylor, são avivamentos do passado que estão presentes nos nossos dias, para nossa memória e nos reavivar também. Igreja relevante, igreja que ora, que jejua, que se dispõe. O avivamento dos últimos 200 anos da história missionária de Deus aqui, não fossem os avivamentos, certamente não teriam surgido os movimentos missionários como hoje, pelo mundo, que levaram a palavra a tantos milhares de povos, línguas, tribos e nações. Você tem que ler o livro sobre a história do cristianismo, que vem trazido lá de cima. Eu disse aqui outro dia sobre a minha família, eu descobri mais uma coisa ainda, que lá onde a terra do meu avô, o meu trisavô, tem um bairro com o nome do meu trisavô do século XVIII, e esse meu trisavô, já estou descobrindo que ele também já conhecia o Evangelho. E chegou até nós nos dias de hoje. Esse Evangelho que transformou a vida da minha família, da sua casa, que chegou sob uma ação missionária, que veio lá dos séculos passados.
E nós encaramos isso como uma naturalidade. Não, irmãos, assim como chegou a mim, tem que chegar ao meu próximo, Cristo Jesus, tem que chegar ao meu próximo, vida com Deus, tem que chegar aquele que necessita, porque nós sabemos que a palavra restaura, que a palavra muda vidas, que a palavra restaura casamentos, que a palavra restaura o homem caído, que a palavra restaura vidas que estão sendo destruídas pela ação do inimigo. Mas nós não podemos ficar parados, né, irmãos? As ações missionárias de Deus. Aí vem o apóstolo Paulo, abre comigo lá em Romanos, no capítulo 10. Atos Romanos, capítulo 10. A partir do versículo 13. Porque aquele que invocar o nome, ouço folhas. Romanos capítulo 10, versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele a quem não creram? Como crerão naquele que não ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não foram enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés daqueles que anunciam a obra do Senhor. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Deve estar na sua Bíblia. Ou as boas coisas está na sua Bíblia. Irmãos, a pergunta é: como ouvirão se não há quem pregue? Indica que o honroso papel do pregador de proclamação da mensagem da salvação. As pessoas precisam ouvir esse evangelho para que possam crer. Alguém precisa pregar para que as pessoas possam ouvir. O significado aqui da pergunta é: como ouvirão se não há quem pregue? Fala da necessidade da evangelização. Quando nós chegamos em Biúca pela primeira vez, todo mundo ficou assustado, assim como aconteceu em Ribanceira, assim como aconteceu em Capão da Onça, assim como aconteceu em Coqueiro. São 4 comunidades visitadas com o evangelho. As pessoas às vezes corriam, como corriam lá de Coqueiro, elas saíram correndo. Mas como elas ouvirão se não há quem pregue, quem entre nesses locais? Como elas saberão que há um Cristo Salvador? Como ouvirão do Evangelho das Boas Novas se não há quem vai? A gente vem analisando o contexto aqui mais amplo dessa passagem, é possível nós percebermos aqui uma série de perguntas que se referem apenas a Israel, mas a nós nos dias de hoje. Não apenas a Israel, mas a nós aos dias de hoje. Isso é tão atual, irmãos. Essas perguntas falam a realidade comum a qualquer pessoa, a judeu, a grego, a romano, a qualquer um de nós. São formas aqui para nós pensarmos sobre essas perguntas. Como, pois, invocarão aqui aqueles que não creram? Primeiro nós precisamos ver que é impossível alguém que seja salvo invocar o nome do Senhor aqui, se não crer primeiro nele. Sim, aqui nós obviamente ninguém pode recorrer a alguém que não acredita, por isso nós precisamos de anunciar esse evangelho. O Vitor estava me contando sobre a primeira missão de Biúca e um jovem lá, Vitor falando com ele acerca de Cristo lá, plano de salvação, e ele prestando muita atenção naquilo que ele estava falando. E na segunda viagem ele teve a oportunidade de encontrar com ele, e na terceira viagem o Vitor encontrou com ele de novo. O Vitor começou a orar com ele, né? Aí ele ficou com medo do menino ficar endemoniado, ele ficou de olho aberto. Não vai ficar endemoniado, não. Ele falou assim que o menino orava, com a testa franzida, assim, compenetrado. Ele pegava a Bíblia assim, ó. Estava desse jeito. Esse menino, irmãos, ele pode ser um grande missionário local. O Espírito Santo pode estar separando esse jovem para ser um missionário autóctono, para ele ganhar o sertão, para trabalhar na vida daquelas pessoas que necessitam. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão se não há quem está lá para pregar esse evangelho para esses meninos? Para esses jovens que estão lá com o coração sedento diante do Senhor. Em Coqueiro houve uma crise de brinco lá com os meninos e adolescentes, eles ficaram doidos, irmãos. Eu sentei com um deles, conversei,
Sentei com o outro, conversou. O Jonathan sentou com um, conversando. Nessa última viagem agora, o preto olhou para mim e falou assim: aí pastor, os meninos tiraram o brinco. Eu falei com ele assim: pai, Rony, o que aconteceu que você tirou o brinco? Ele fez assim para mim, contou para mim assim: a ação do Espírito Santo, sob o convencimento de que isso não traz nada, você é diferente. Esse menino, irmãos, ele pode ser um missionário naquele lugar, ele pode ser investir nele como missionário, quem sabe alcançar, mas como ele vai crer se ele não ouve, se ele não tem experiência da palavra? Como que ele vai saber? Como crerão naquele que ninguém ouviram sobre o Evangelho? Como ouvirão se não há quem pregue esse Evangelho? Como que nós vamos falar desse amor de Cristo se nós não estamos disponíveis nem a ir, nem a enviar, nem a cuidar, nem nada? Eu louvo a Deus pela igreja local, pela vida de vocês que estão orando pelos missionários, que estão entendendo a vida missionária. Eu oro pela vida de vocês e louvo o Senhor por cada um de vocês, pelo coração missionário que a igreja está despertando, pelo cuidado missionário, pelo financeiro missionário que nós estamos despertando nos últimos dias. Porque, como eu disse, não se engane, você que está chegando agora, nossa igreja é de cunho missional, os nossos recursos vai ser para o campo missionário, os nossos recursos vai ser para o cuidado missionário interno. Não se engane, a nossa vida é para cuidar dessas pessoas que estão se perecendo lá fora, que estão morrendo sem Cristo, que nunca ouviram falar desse Evangelho. Nós não estamos aqui para enriquecermos, nem engrandecer os nossos nomes, nem as placas da igreja, mas que o nome do Senhor Jesus seja levantado. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso desejo como igreja local. E a pergunta era: como ouvirão se não há quem pregue? Também revela esse privilégio que o crente possui, de certo sentido, em participante dessa obra redentora de Cristo. Como pregarão se não forem enviados? Esse é o nosso grande desafio. O apóstolo diz para que as pessoas ouçam, creiam, invocam o Senhor através da pregação da palavra. Ele vem falando que é necessário essa existência aí de pregadores comissionados, convocando. Pregar é anunciar, é proclamar essa mensagem. Você vier conhecer os planos da Jamec, os planos que nós estamos traçando, o desejo de envio dos missionários que estão aqui, o coração ardendo para que as pessoas que ardem o campo missionário serem enviados. A gente para no limite de algumas coisas e a gente começa a chorar, dizendo: Deus, como que a gente envia um missionário se a gente não está conseguindo pagar as contas? Senhor, como que a gente envia um missionário e cuida dele no campo? Que responsabilidade nós temos como igreja? Como, Senhor, Deus não deixa a gente retornar como missionário do campo para trás, não. Pessoas ainda precisam de ouvir, e esses missionários são comissionados pelo Senhor. Senhor, nosso coração humano começa a chorar essas coisas, irmãos. A nossa mente limitada começa a chorar esse tempo, irmãos. A nossa vida é vida de olhar para o campo, de olhar as pessoas, de olhar as necessidades das pessoas. A nossa vida não é para o nosso bel prazer, irmãos. Nós nascemos e temos data de validade, irmãos. Nós estamos prestes a voltar para casa tão rápido, tão breve, num piscar de olhos. Jesus vem, irmãos. Se a gente não morrer antes, o que eu tenho feito? Às vezes a gente chega diante do Senhor, eu não sei nem como vai ser, e o Senhor fala assim: apresente-me as tuas mãos. O que eu vou apresentar diante do Senhor? O que eu vou apresentar diante do Senhor? Eu não entendo, porque se eu creio nesse Deus tão maravilhoso, se eu acredito nesse Deus tão transformador, por que eu retenho tantas coisas na vida terrena, irmãos? A minha casa, irmãos, vai virar lixão, vai virar entulho. O meu carro, irmãos, vai virar ferrugem. O anticristo pode ficar com ele tranquilo. Fica com carnê também. E a gente briga por tantas coisas. E a gente não briga pelo mundo espiritual. O reino de Deus é tomado por esforço. Esforço. Aleluias. Glória a Deus. Sem dúvida a pergunta é: como ouvirão se não há quem pregue, né, irmãos? É uma sequência de perguntas para nós. Cristo envia seus mensageiros, mensageiros pregam, as pessoas ouvem.
os ouvintes creem e invocam, e os que invocam são salvos. Quando eu cheguei lá em Coqueiro, era uma família evangélica, e a ação do Espírito Santo naquele lugar tem feito maravilhas, porque alguém chegou primeiro do que eu e pregou o evangelho para aquela família. Depois nós chegamos e as famílias estão se convertendo através da ação do Espírito Santo. Outros campos estão lá para ser tomados. Outras vidas precisam de ouvir desse evangelho. Outras famílias precisam ser restauradas. Isso tudo é com a ação da igreja. O nosso desafio missionário é esse: enviar, cuidar para o campo missionário. A gente tem tempinho, a gente vai cantar um cântico nessa manhã. Convida a Thaís para a gente cantar. A equipe para a gente cantar um cântico ao Senhor nessa manhã. Irmãos, é uma mensagem de louvor ao Senhor, de adoração ao Senhor. Não é que nós estamos aqui para passar o nosso tempo, não. É a conscientização de que nós somos uma igreja missionária, e de que nós precisamos de estar a tempo todo pensando sobre as questões do campo missionário. Você possa orar nesse tempo pelo campo. Você possa se dedicar o seu tempo em oração. Adote um missionário que você nem conheça. Adote os nossos missionários em oração. Lá na sala de oração, lá em cima no terceiro andar, se você não sabe, lá em cima no terceiro andar tem uma sala de oração que funciona. Segunda-feira funciona a oração pela manhã. Na terça-feira também tem funcionado a oração pela manhã. Na quarta-feira vai iniciar um novo culto. Agora na próxima quarta-feira já vai ter, na outra quarta-feira, dia 5, já vai ter o culto pela manhã às 9 da manhã. Motivo para nós estarmos juntos em oração e adoração ao Senhor. Para você que trabalha, quem sabe, no turno da noite. Você que às vezes está aposentado, mais tranquilo. Você que tem tempo de vir aqui pela manhã, de 9 às 10h30. Nós vamos estar aqui orando. Durante toda a semana da ceia do Senhor, nós vamos estar numa semana de clamor, oração e jejum aqui pela igreja do Senhor Jesus. Na sexta-feira nós estamos orando pela nossa nação. A nossa nação precisa de Jesus Cristo. Nós não confiamos em homens, nós não confiamos em cavalos, não. Nós confiamos e faremos menção do nome do Senhor Jesus. Todos os reinados, é Deus quem institui, é Deus quem destitui. O Senhor vai colocar sob o comando do Brasil aquele que o Senhor permitir que seja colocado. Nós não acreditamos em nenhum governo local, nós acreditamos no governo celestial, que não há corrupção, um reino incorruptível, inconfundível, intransponível. Mas precisamos saber votar. Precisamos saber votar. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã. Você pode se colocar de pé em adoração ao Senhor. Com seus olhos fechados, você pode orar ao Senhor. Quem sabe fazer desse cântico a sua oração nessa manhã. Pedir ao Espírito Santo que seja o seu ajudador nessa manhã. No livro de Charles Spurgeon, nessa oração, ele fala sobre o Espírito Santo que vem iluminar a nossa mente, que vem iluminar a palavra sobre nossa vida. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Você vive para Ele. Você vive por Ele. E para Ele são todas as coisas. Por ele, para ele são todas as coisas. Renda ao Senhor agora nessa manhã.
Somente a Deus, ó Jesus. Pra Ele a glória, pra Ele a glória, pra sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Aleluia, Jesus, nessa manhã. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Pra Ele a glória, pra Ele a glória, pra Ele a glória, pra sempre. Amém. Toda glória pra Ele a glória, pra Ele a glória, pra Ele a glória, pra sempre. Amém. Coloca a mão no teu coração e ora ao Senhor com toda a sinceridade nessa manhã. Se apresente ao Senhor as suas dificuldades, os anseios que batem no teu coração. Se apresente no Senhor diante daquilo que Deus tem chamado você a fazer e que você às vezes tem negligenciado. Confesse ao Senhor aí os pecados que tem assolado a sua vida, que tem te feito parar nesse tempo, que não tem permitido que você caminhe. Se apresente-se diante do Senhor nessa manhã. Ah, Jesus, nós nos apresentamos diante do Senhor, como homens falhos que nós somos, como igreja que nós nos reunimos, como pais, ó Pai, que nós somos falhos. Deus, às vezes não ouvindo a voz do Senhor e nem sabendo discernir o tempo do Senhor. E nessa manhã, seja uma manhã, ó Deus, na qual o Espírito Santo trabalhe na nossa mente, no nosso coração. Que sejamos, ó Deus, uma igreja generosa, Senhor, na questão, ó Pai, financeira. Que sejamos generosos, ó Pai, na questão de uns com os outros. Que sejamos uma igreja cheia do Espírito Santo nessa manhã, que proclama esse evangelho, que fala desse amor aos outros, que envia missionários aos campos que estão brancos, às cortinas de ferro desses lugares, que envia, que sustenta as pessoas. Envia, Senhor, o nosso coração. Quebranta nesta manhã o nosso coração de pedra. Quebranta nesta manhã a nossa intelectualidade em cima das coisas que não são para ser. Quebranta, Senhor, os nossos pés que são duros em caminhar, a nossa coluna, Senhor, que é dura para curvar-se diante do Senhor. Quebranta a serviço desta manhã. Espírito Santo, enche a tua igreja com a palavra, enche a tua igreja com os dons, encha, Senhor, a tua igreja nessa manhã. Nós clamamos ao Senhor, fala, Espírito Santo, ao nosso coração. Que sejamos uma igreja relevante na altura do teu nome, Senhor. Que sejamos uma igreja que prega esse evangelho verdadeiro, uma igreja que se importa com o pobre, com o órfão, com a viúva e que cuida dessas pessoas. Uma igreja que não olha para si mesmo. Que sejamos uma igreja relevante no sentido social da comunidade.
que sejamos uma igreja cheia do Espírito Santo, com homens e mulheres capacitados, enviados pelo Senhor nesse tempo. Que sejamos uma igreja forte, não para apresentar a homens, não para ser mais forte no local, mas forte na pregação do Evangelho da verdade. Que as almas venham até os teus pés através da igreja local, que através da mensagem dos irmãos que estão pregando. Como pregarão se não há quem vá? Como ouvirão se não há quem pregue? Perdoa, Senhor, a nossa falta de fé. Perdoa nessa manhã, Senhor, as nossas iniquidades. Perdoa nessa manhã a nossa falta, Senhor, de estar mais próximos do Senhor. Obrigado pela vida de cada um, pela mensagem pregada nessa manhã, pelas famílias aqui representadas nessa manhã. Obrigado por cada vida, Senhor, que se dispôs, pela ação mobilizadora do Espírito Santo a trazer cada um aqui nessa manhã, e aqueles que estão online, que a boa mão do Senhor permaneça sobre todos eles. Louvamos o Teu nome nessa manhã. A Ti seja toda a glória, toda a honra, todo louvor, toda adoração. Aleluia. Sempre, amém. Mais uma vez, irmãos. Pode dar um aplauso bem forte ao Senhor nessa manhã. Glórias ao Teu nome. Louvado seja o Teu nome. Aleluias. Glórias, glórias ao Senhor. Aleluia. Amém, irmãos. Aleluias. Glória a Deus. Que tenhamos uma semana cheia do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor te abençoe, te guarde, prospere os seus dias, em nome de Jesus Cristo. Nós vamos embora para os nossos lares, com o coração ardendo de desejo de continuar, na presença do Senhor. Fique atento às programações. Quarta nós temos culto, quinta-feira tem estudo bíblico, dando continuidade aí sobre o tema temperamentos transformados pelo Espírito Santo, à luz das Escrituras. Sexta-feira tem oração, sábado aí tem retorno de culto dos adolescentes e jovens, uma bênção. Os jovens estão no acampamento, encerrando hoje à tarde. E tem sido, creio eu, que tem sido tempos muito preciosos para eles lá, em nome de Jesus. Amém? Domingo próximo nós não vamos ter a EBD por causa da eleição, Então os irmãos estão tranquilos para votarem e depois a gente vai estar aqui reunidos em adoração ao Senhor e orem por esse tempo, São dias difíceis. Irmãos, eu peço aos irmãos, por favor, comprem um açaí. Culto normal às 10 do domingo próximo, tá, irmãos? 10 e 19, tá bom? 19, nós estamos juntos de novo. Voltando, compre o açaí. Aliás, eu só vou dar a bênção apostólica quem chegar com o açaí na mão. Irmãos, tem camisa lá também, tá? O Moisés, tá lá, Já tá lá, já é fé, tá vendo, irmãos? Fé, já tá lá. O açaí, o pessoal já está ali fora. Nós não podemos voltar com o açaí para cá, porque não tem onde pôr, irmãos, vai descongelar. Vocês entenderam? Glória a Deus. Pastor quer, Eu também quero, irmãos. Se você não gosta, nós queremos. Oh, Jesus, obrigado por essa manhã tão especial. Que tempo gostoso, o Senhor preparou para nós. Que momento oportuno de louvar o Teu nome. E podemos brincar uns com os outros, e podemos ser ministrados pela Tua palavra. Que privilégio, Senhor. Alguns lugares não estão tendo esse privilégio, estão na cortina de ferro do Evangelho, estão sofrendo no campo, estão escondidos nas cavernas.
mas nós temos o privilégio, a alegria de ser ministrados em ar livre pelo Senhor e poder falar desse evangelho aos outros. Obrigado por cada vida, Senhor, por cada família aqui nessa manhã. Eu peço ao Senhor que nos leve debaixo da Tua graça, debaixo da Tua proteção. Que essa seja a melhor semana da nossa vida. Que a oportunidade que nos será dada de pregar o evangelho, que nós sejamos cheios do Espírito Santo para falar desse amor aos outros, que tanto precisa. Obrigado por todos que estão aqui. Obrigado pelas outras igrejas que estão se reunindo nesse mesmo horário. Pelos pastores, pelas congregações, pelas igrejas, pelo evangelho sendo pregado. Que a Tua graça repouse sobre cada um deles, em nome de Jesus Cristo. Eu peço ao Senhor que nos livre, Senhor, de toda a astúcia do inimigo durante essa semana. Livra-nos do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Livra-nos da mão do homem sanguinário, em nome de Jesus Cristo. Que o amor de Deus, nosso Pai, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo, esteja com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Digam amém. Deus te abençoe.